Você já sentiu que ultimamente você está muito mais sensível do que nunca? Como se qualquer coisa te afetasse profundamente e como se o seu corpo estivesse mais cansado e a sua mente mais agitado. Eu preciso que você saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha. A gente vai falar aqui hoje sobre essa sensibilidade crescente na humanidade e o que pode estar acontecendo, o que pode estar por trás disso. A gente vai falar aqui sobre energias, sobre espiritualidade, sobre psicoespiritualidade, sobre tecnologia, sobre meio ambiente, sobre a nossa saúde. Tudo isso englobado nesse movimento que está acontecendo agora, dessa grande transformação coletiva e desse grande despertar que está vindo agora para este momento do planeta Terra. Eu me chamo Danila Pio, sou terapeuta sistêmica integrativa, psicanalista, sou especialista em psicoespiritualidade e aqui nesse canal eu falo sobre expansão de consciência, eu falo sobre esse despertar que é necessário agora e falo sobre como a gente pode viver melhor dentro das nossas escolhas. Vamos junto? Quero começar falando aqui sobre energia e sobre espiritualidade, sobre a aceleração desses processos espirituais que estão acontecendo, que é muito importante a gente pontuar, porque a gente está realmente despertando para novas dimensões de consciência, a gente está despertando para uma sensibilidade maior e esse é um processo que tem acontecido de forma coletiva. As pessoas estão mais abertas para a espiritualidade, as pessoas estão mais abertas para as questões das emergências espirituais que estão acontecendo nesse momento. E que bom que esse movimento está acontecendo. O aumento da empatia, o aumento da captação de energias externas que estão acontecendo, isso é muito interessante. E essas mudanças no campo energético da Terra influenciam muito na nossa sensibilidade. Por quê? A Terra tem um campo eletromagnético imenso, nós também temos o nosso próprio campo eletromagnético e como nós vivemos na Terra, os nossos campos se entrelaçam. Quem tem mais sensibilidade vai perceber muito mais claramente todo esse movimento que está acontecendo. E é muito importante a gente entender que nós somos partes desse todo, partes desse momento. E não adianta a gente achar que nós somos individuais, sozinhos, e que cada um responde às suas escolhas. Sim, você vai responder às suas escolhas, mas às vezes, e muitas vezes, a tua escolha pode afetar diretamente a vida de outra pessoa. E é muito importante que isso seja dito. Ainda nesse tópico, falando sobre energia e espiritualidade, esse mês de março a gente está passando pelo período do equinócio. Nós estamos saindo do verão e entrando no outono. É um período de transição e de depuração. E também a gente está passando pelo momento da quaresma. É aquele momento que o cristianismo, que o catolicismo nos conta que é uma preparação para a Páscoa, que foi quando Jesus ficou 40 dias no deserto. Isso está dentro da história do cristianismo, tá? E muitas tradições, muitas mesmo, religiosos, enfim, eles acreditam que neste momento se abrem portais de transformação que intensificam essas emoções e esses sintomas físicos. E aí o nosso inconsciente, né, e o inconsciente coletivo pode estar sendo mais ativado e aumentando essa sensação desse peso energético. E com isso a gente acaba ficando mesmo mais cansado. Muitas pessoas têm relatado insônia, dores de cabeça e emoções mais intensas nesse período. Pessoas também estão relatando desconfortos físicos e emocionais recentemente. E isso pode estar muito relacionado a essa questão de energia e espiritualidade, mas não é só isso. E o que a gente pode fazer em se tratando de energia e espiritualidade? É o primeiro passo aqui que eu quero deixar para vocês já como algumas dicas. Então eu vou falar sobre o tópico que a gente vai conversar e vou dar algumas dicas e algumas alternativas de como a gente pode se blindar, como a gente pode se cuidar nesse momento. Então, dentro desse tópico de energia e de espiritualidade, é muito interessante que a gente tenha práticas diárias de blindagem energética. Então, é interessante a gente tomar banhos de ervas. Nesse momento, interessante é a lavanda, é o alecrim, é o boldo, ervas que são bastante interessantes para que a gente realmente se blinde energeticamente. Que a gente faça muitas meditações, que a gente se conecte com a gente mesmo, nunca com o externo, com aquilo que a gente está sentindo e que a gente saiba acolher aquilo que a gente está sentindo. Que a gente também tenha hábitos
de oração e de contemplação. Isso ajuda muito no nosso equilíbrio. E que a gente também tenha práticas de aterramento. Sabe? Andar descalço mesmo, pisar na terra. Se você tem oportunidades de nadar em rios, nadar em mar, entrar em cachoeira, isso ajuda muito também nesse momento. Que são técnicas de aterramento que nos colocam centrados no momento presente. E que faz com que a gente também faça a nossa energia circular um pouco mais para fora, né? Um pouco menos para dentro e um pouco mais para fora, tá? E entenda, isso que está acontecendo é lógico, é uma novidade, é uma coisa diferente, é uma mudança importante, energética inclusive, e isso afeta muito a nossa vida no todo, principalmente quando a gente tem uma sensibilidade maior. Pessoas que são neurodivergentes sentem ainda mais esses momentos, né? Essas questões. Mas entender que isso faz parte desse processo de transformação. E embora seja um momento de grande novidade, né, essa mudança toda, ele é um momento interessante e é um momento que a gente tem que estar conectado, porque é necessário que se mude, né? As coisas não podem mais continuar como estão. Agora eu queria falar sobre um segundo tópico, né, nessas mudanças, nessas transformações. E esse segundo tópico a gente vai falar um pouco sobre astrologia e sobre os ciclos cósmicos que a gente tem vivenciado, né? Tem acontecido, sim, grandes transições planetárias. A gente está sabendo que esse ano Plutão entrou em Aquário. E aí esse movimento de Plutão em Aquário acaba carregando a gente para um despertar coletivo, porque isso é um retorno de um ciclo antigo. Isso já aconteceu em outras eras, por exemplo, a Revolução Francesa. E aí acaba realmente trazendo aqueles padrões emocionais, né? Aquela sensação e tudo, aquilo vem à tona, porque isso faz parte da nossa história. E tudo que faz parte da nossa história está em algum momento registrado na gente, faz parte da nossa ancestralidade, faz parte da história do mundo que a gente está inserido. Então é lógico que a gente acaba sentindo essas mudanças e essas transformações. E é muito importante a gente saber fazer a relação entre a astrologia, o que a astrologia nos conta, e as nossas emoções coletivas. Isso não é uma historinha da carochinha, é muito verdade, porque a gente precisa entender que o que está em cima é como que está embaixo, e o que está fora é como que está dentro. Se tem um movimento grande, de grande expansão, de impactos, de transições planetárias, de eclipses que aconteceram e vão acontecer recentemente, tudo isso movimenta muito a nossa energia, porque a gente faz parte desse todo, a gente está inserido nisso tudo. É importante a gente saber que muitos alinhamentos planetários, eles intensificam as nossas emoções e eles trazem alguns desafios importantes. Por exemplo, agora no equinócio, como eu falei antes aqui, representa o encerramento de um ciclo. A gente está encerrando a estação do verão para entrar no outono. E isso representa um encerramento e uma preparação para uma nova fase que está chegando. E é muito também comum esse período que nós estamos passando, além das eclipses, dos movimentos planetários importantes, também tem alguns eventos solares acontecendo, que são as tempestades geomagnéticas, que isso afeta o nosso campo energético e o nosso campo mental também. A gente também precisa falar sobre a frequência da Terra e sobre as tecnologias que nós estamos envolvidos diariamente, né? A ressonância de Schumann, ela é como se fosse o batimento cardíaco do planeta Terra. E ela mede a intensidade desse campo eletromagnético da Terra, né? Lembrando que nós, seres humanos, o centro do nosso campo eletromagnético é o nosso coração. E o nosso coração emite pulsos, batidas, que normalmente, quando a gente vai ao médico e a gente vai fazer um eletro do coração, né? As pessoas falam um exame do coração, né? Um eletro. É porque a gente vai ver as ondas eletromagnéticas, os batimentos, a pulsação do nosso coração. E o batimento da Terra está dentro da escala de Schumann. Ele é medido dentro da escala de Schumann, que é a medição do campo eletromagnético, da pulsação do campo eletromagnético da Terra. E, ultimamente, ele tem apresentado variações atípicas, né? Inclusive, teve alguns dias, acho que na semana passada, se eu não me engano, onde o medidor, né, o aparelho que mede a escala de Schumann da Terra, ele parou. Ele ficou algumas horas parado, né? E isso não é normal. Normalmente, a medida da escala Schumann é em torno de 7,5 Hz, alguma coisa assim. Só que tem dias que ele está muito baixo, tem dias que ele está muito mais alto que isso, e tem dia que ele para. E isso não é normal, tá? Então, existem oscilações que estão acontecendo.
E também a gente precisa entender sobre as questões das ondas eletromagnéticas, que são o 5G, o 6G, o Wi-Fi, né? Eles também afetam a nossa biologia e afetam o nosso sistema nervoso e principalmente o nosso sono. E muitas pessoas que são mais sensíveis a essas mudanças acabam sentindo esses sintomas e eles vêm na forma de uma fadiga, vêm na forma de uma ansiedade ou de dores de cabeça. E a gente pode, sim, como alternativa, usar a astrologia, usar mapas astrais, enfim, usar todo esse contexto dessa movimentação e transição planetária que está acontecendo como guia para nós através do nosso próprio autoconhecimento. O Mapas Astrais, ele mostra muito essa questão de como estava o céu no momento do nosso nascimento, né? E quais são as energias e as movimentações planetárias que influenciam na nossa vida particular. Então isso é uma alternativa também para a gente ter como um guia de autoconhecimento para a gente também e olhar um pouco para as nossas emoções que aparecem no nosso mapa astral. Como eu já disse, a ressonância de Schumann, ela tem aumentado muito a vibração do nosso planeta. Como nós somos campos eletromagnéticos entrelaçados com o campo eletromagnético da Terra, obviamente que a gente vai sentir isso. E aí as tecnologias que nós já usamos e o excesso dos estímulos digitais que nós temos afeta muito o nosso sistema nervoso. As ondas eletromagnéticas, 5G, Wi-Fi e tantas outras aí, afetam o nosso campo energético, sim. Então, assim, como a gente pode melhorar, uma alternativa de como melhorar essa questão, agora nesse tópico, falando sobre a frequência da Terra e sobre tecnologias, é praticar um pouquinho, né, e se aplicar mais nessa questão da desintoxicação digital e procurar se conectar mais com a natureza para a gente equilibrar o nosso corpo. Evita dormir perto de aparelhos de Wi-Fi, principalmente à noite. Procura se ficar um pouco mais longe das telas, ficar um pouco mais longe das redes sociais, né? Procura realmente buscar a natureza. Como eu disse já aqui, andar descalço na terra, tomar banho de rio, tomar banho de mar, se você puder, isso é muito importante nesse momento. Agora eu queria falar sobre um outro tópico aqui nesse contexto que é muito importante, que talvez seja fundamental a gente olhar para isso, que é a nossa saúde, o nosso meio ambiente, aonde nós estamos, e a nossa alimentação. São 3 pontos importantíssimos que a gente precisa olhar, porque o consumo ultimamente de alimentos industrializados também afeta o nosso bem-estar, inclusive o bem-estar emocional, físico e emocional. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca dentro da nossa boca, que a gente ingere. É muito importante nesse momento a gente poder descascar mais do que desembalar, né? É importante a gente olhar o valor nutricional dos alimentos e o que está inserido naquele alimento que eu estou comendo, principalmente quando eu vou ao supermercado e compro esse alimento pronto. Eu preciso olhar para aquilo e entender o que eu vou estar colocando dentro da minha boca. Dá preferência, sim, para alimentos mais naturais, alimentos feitos em casa, né? Alimentos assim, bolos, se puder fazer um almoço, um jantar na tua casa, né? Do teu jeito, usando condimentos e temperos mais naturais, é a melhor coisa neste momento, porque nós estamos nos intoxicando e nós estamos intoxicando também o nosso ambiente. E isso impacta na nossa sensibilidade corporal, na nossa sensibilidade física e também na emocional. É muito importante a gente olhar para isso nesse momento. Também olhar muito para o papel do nosso sono, da nossa respiração e do nosso contato com a natureza. Eu insisto nisso. A gente precisa de uma boa noite de sono, onde a gente durma e acorde descansados. E precisa prestar atenção na nossa respiração consciente. É muito importante a gente poder respirar de forma consciente. Práticas meditativas trazem muito essa respiração consciente, porque essa respiração consciente é o que nos conecta com o momento presente, porque a gente não pode ficar muito lá no passado e também a gente não pode querer projetar um futuro que ainda não existe. O futuro existe agora. É agora que eu estou criando o meu futuro. E para eu poder me conectar, a melhor forma é através de uma respiração consciente. A gente precisa dizer aqui também que novas doenças e novas viroses podem estar circulando atualmente de forma silenciosa, principalmente se a gente leva em conta as questões desse aquecimento global,
enfim, dessas mudanças que estão acontecendo. E outras que a gente já conhece, que estão aí ativas ainda, né? Que a gente já sabe e que aqui o YouTube não gosta muito que se fala, né? Sobre aquele vírus que surgiu em 2020, que deixou todo mundo preso em casa. E agora sobre a dengue, né? Esse mosquito que tem aumentado muito, né? E outras coisas, outras viroses, e tem coisas que talvez estão chegando de forma silenciosa e que a gente ainda não sabe e a gente ainda não percebeu. A gente precisa olhar com muito cuidado para a poluição do ar, para a qualidade da água que a gente bebe. E lembra sempre que a alimentação industrializada, alimentos ultraprocessados, industrializados, eles sobrecarregam o nosso organismo. Lembra também o excesso de telas, o excesso de estímulos digitais, isso também afeta o nosso bem-estar mental e físico. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Eu estou falando aqui de uma coisa que é integrativa, é uma coisa que a gente está olhando para o todo. E é muito importante que seja dito essas coisas neste momento que a gente está vivendo. Procura fazer uma alimentação consciente. Procura entender e ver o que é de fato que você está comendo. Evita coisas muito açucaradas, principalmente se forem açúcares refinados, farinhas refinadas. Evita o álcool. E diminui muito o consumo do álcool. A gente nunca viu, como tem acontecido ultimamente, tantas pessoas desenvolvendo câncer de intestino. E o câncer de intestino está muito ligado aos nossos hábitos, aos nossos padrões de vida e aquilo que a gente come. Então presta atenção sobre isso. Isso está muito sério, tem crescido muito, tá? Então, o câncer sendo uma doença multifatorial, a gente precisa estar prestando atenção em tudo, tanto no nosso bem-estar emocional, mental, espiritual e naquilo que a gente come, naquilo que a gente põe para dentro do nosso corpo. Isso é muito importante que se fale, porque os níveis de pessoas afetadas com câncer de intestino têm crescido absurdamente nos dias atuais. E isso tem muito a ver, sim, com a nossa saúde, com o nosso meio ambiente e com a nossa alimentação. E quando eu digo saúde, eu estou falando da saúde integrativa. Eu estou falando daquela saúde que envolve o corpo, a mente e a alma. E só recapitulando, que eu acho interessante e importante que a gente fale, como lidar com esse momento. Como a gente pode fazer coisas, ter atitudes simples, coisas simples e que podem ajudar a gente a melhorar e ter uma vida mais saudável neste momento. Primeira coisa, emocionalmente falando, é acolher aquilo que você sente. É prestar atenção àquilo que você está sentindo, respeitar o teu corpo e respeitar os teus ciclos internos. É o primeiro ponto, que é o mais importante. Depois, olhando para a parte mais externa, praticar o aterramento, como eu já disse, andar descalço, banhos de rio, de mar, de cachoeira, se você puder. Praticar a proteção energética com banhos de ervas, usar alecrim, lavanda, boldo, manjericão, que são ervas muito interessantes. Também usar defumações, mas defumações naturais com ervas também, ervas secas, se for possível. Isso também ajuda bastante. Redução de eletrônicos, de estímulos digitais. Evitar o Wi-Fi à noite, principalmente, e reduzir a tua exposição às telas. Praticar uma alimentação consciente, com bastante hidratação, águas, sucos e mais alimentos naturais. Descascar mais, desembalar menos. E ter práticas corporais, como a respiração, a yoga, a dança ou uma atividade física que te dê prazer, para que você possa também se conectar com o teu corpo e movimentar o teu corpo, que isso é muito importante. E é importante que se diga também que neste momento nós estamos passando por um momento de transição e de transformação coletiva. E o nosso corpo, a nossa mente, sente essas mudanças e sente muito. Então, se você puder, desacelera. Cuida do seu campo energético. Ouça os seus ciclos internos. Se conecta mais com você mesmo. É muito importante que isso seja feito nesse momento. E você, me conta, como é que você se sente ultimamente? Você está se sentindo mais sensível? E como é que você tem lidado com tudo isso? Como é que tá indo as coisas aí na tua vida? Deixa aqui nos comentários, me conta como é que você tá. Vamos interagir um pouquinho.
E assim, eu quero te convidar também para você se inscrever no meu canal, para acompanhar os meus conteúdos, ativar o sininho, né, curtir, compartilhar o vídeo de repente com alguém que precisa saber dessas informações, porque o meu intuito, o meu objetivo com esse canal aqui é levar uma mensagem importante para esse momento de despertar, e é um despertar coletivo, está acontecendo com muita gente. Então eu quero aproveitar esse espaço para que a gente possa fazer algo de bom, para que a gente possa continuar melhorando sim essa terra e esse planeta, que a gente só tem este lugar para estar. É muito importante que a gente se lembre que não tem fora. Não adianta, eu vou para fora, eu vou jogar fora, não tem fora, né? A gente está todo mundo no mesmo, eu digo que a gente está todo mundo no mesmo mar, mas nem todo mundo no mesmo barco. Então é muito importante a gente estar atento para as transformações. E eu preciso começar as mudanças do micro para o macro. Eu preciso começar primeiro em mim, alterando aquilo que é possível alterar em mim, acolher aquilo que é possível acolher dentro de mim, para que depois eu consiga mudar o meu ambiente, e aí essa mudança vai se expandindo de uma forma natural. Então esteja ligado sobre isso. De novo, como é que você está lidando com tudo isso? Como é que você está se sentindo ultimamente? Coloca aqui nos comentários para mim e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir e precisa saber disso tudo. E a gente se fala. Te vejo mais vezes aqui com mais conteúdos interessantes aqui no canal.